Oi, oi, gente, muito boa tarde para você, uma ótima quarta-feira. Falamos ao vivo, direto da sala de comissões vereadora Geni Petef, porque daqui a alguns instantes começa a reunião pública convocada pela Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, em parceria da Comissão de Desporto e Lazer e também a Frente Parlamentar de Apoio ao Esporte Amador. A discussão de hoje é para falar sobre a segurança pública dos eventos, nos eventos de esporte amador. Para esclarecer já esse assunto para a gente, está aqui ao meu lado o presidente da Comissão de Segurança Pública daqui da Câmara de Vereadores, vereador Alexandre Bortoluz. Vereador, vamos esclarecer como chegou esse assunto aqui na Câmara, por que vai ser discutido esse assunto com os órgãos de segurança do município. Muito boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos. É importante ressaltar que a Comissão de Segurança Pública recebeu inúmeras denúncias, na verdade, reclamações, né, referente a esses eventos de esporte amador, que por diversas vezes, diversos finais de semana, ocorreram brigas, né, até mesmo por questão de bebida alcoólica, não só internamente dentro do jogo, mas também fora, quem acompanha os jogos. Então, o pessoal que organiza esses eventos, esses campeonatos, eles acabam por se preocupar com essa situação, e ainda mais que a gente sabe que envolve bastante diversas pessoas da comunidade caxiense. Nas finais que ocorrem aqui em Caxias do Sul, geralmente gira em torno de 7, 8 mil pessoas para assistir o pessoal a jogar, tanto semifinais quanto finais, quanto outros jogos com um menor número de público, mas essa é a real e a principal preocupação deles, para que se tenha um evento tranquilo, sem brigas, sem discussão e, claro, fortalecer a segurança pública, onde se tem digamos assim, um local com um grande número de público, né? Vereador, só para o pessoal, de repente, entender um pouco melhor. O esporte amador não é como o futebol, por exemplo, o futebol profissional, que a Brigada Militar está sempre cuidando dessa segurança, né, dos torcedores. O esporte amador é um pouco diferente, existe um apoio, mas é diferente. Vamos explicar um pouquinho sobre isso? Existe um apoio da própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né, onde que subsidia os eventos para premiação, seja em premiação, em outra questão mais, mas não se tem, digamos assim, dentro, literalmente, do evento, a segurança pública. E o que se quer não é exatamente isso, mas que sim a segurança pública consiga aproximar, né, e fazer uma espécie de uma operação presença para que tudo saia na tranquilidade devida, né? Obrigada pelos esclarecimentos, uma ótima reunião. A gente, inclusive, tem a participação da comunidade para debater esse assunto que é tão importante. Obrigada, vereador. Obrigado. Gente, então, fica o convite para que você acompanhe, então, a reunião pública que vai tratar sobre a segurança pública nos eventos do esporte amador daqui de Caxias do Sul. A gente tem representantes, inclusive, da Copa Caxias de Futebol de Campo. Então, você acompanha essa discussão ao vivo aqui conosco na TV Câmara Caxias, sempre na comunidade perto de você. Boa reunião pública. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Saudar aqui o vereador Bressan, presidente da Comissão de Educação, o vereador Cadori, presidente da Frente Parlamentar Esporte Amador, é isso, né, vereador? Saudar o diretor da Guarda Municipal, César, o Maciel, que é o gerente operacional, toda a comunidade envolvida nesta pauta que é de grande importância e valia. A gente sabe, a gente até estendeu o convite tanto para o secretário municipal de Segurança Pública, para o secretário municipal de Esporte e Lazer. Ambos já tinham compromissos previamente agendados. E o secretário, na realidade, o secretário municipal de Esporte e Lazer está no período de férias e ele ia repassar para que se mandasse representante. Mas, até pelo adiantado da hora, que a gente tinha marcado às 14 horas, a gente já vai dar início à nossa reunião. Também convidamos o 12º Batalhão de Polícia Militar, onde que ele faz o policiamento diário em nosso município, mas infelizmente não se fizeram presentes e ainda bem que contamos com a presença da nossa
Guarda Municipal que diuturnamente atua nas ruas de Caxias do Sul. Dito isso, o vereador Bressan me procurou e solicitou via Comissão de Segurança Pública nós convocarmos essa reunião, que é uma reunião bastante importante, que a gente sabe, como eu falava na TV Câmara, o grande envolvimento da comunidade quando se trata, vereador Cadori, do esporte amador, que se trata também o grande envolvimento quando se trata, e aí mais específico nas semifinais e nas finais, que a comunidade vai acompanhar, vai assistir, e a gente sabe que, infelizmente, né, eu brinco, né, é do jogo, mas não poderia acontecer, que por vezes dá diversas brigas e, infelizmente, acaba estragando um evento que é belíssimo, que incentiva o esporte, incentiva a saúde, incentiva diversas áreas aí e mobiliza a comunidade local. Então, dito isso, de imediato eu quero já passar a palavra para o vereador Bressan, presidente da Comissão de Educação, onde que ele fará suas considerações e apontamentos. Primeiramente, boa tarde, vereador Bortola, presidente da Comissão de Segurança. Boa tarde, vereador Cadori, que está aqui junto conosco. César, né, representando a Secretaria de Segurança Pública do município. Meu amigo, no nome do meu amigo Zaca, está aqui junto conosco na plateia. Eu saúdo a todos os presentes que estão aqui, servidores e também assessorias. A princípio, então, vereador Bortola, eu só vou retificar aqui que a minha comissão ela é bem ampla e ela também, o senhor resumiu em educação, mas a educação, esporte, lazer, inovação, cultura, ela é bem extensa. Mas, com certeza, a gente trata de diversos temas e assuntos dentro dessa comissão e, principalmente, o esporte, juntamente com a educação, é um dos mais procurados aqui no nosso gabinete e através da nossa comissão. Então, juntamente com isso, a gente recebe a comunidade caxiense, escuta as suas demandas e se realmente precisa e é de extrema valia e importância que a gente possa fazer audiências públicas e reuniões públicas. Porque eu sempre digo, durante meus projetos, principalmente aqui dentro desta casa, que a gente precisa, quando a gente apresenta um projeto, ele pode ser talvez o melhor projeto que tenha para colocar em plenário, mas que a gente possa escutar as pessoas que serão atingidas com esse projeto. Se ele é bom ou se ele é ruim, porque às vezes parece que tu está fazendo um grande projeto, mas enfim, tu está fazendo alguma coisa que vai prejudicar alguma categoria ou alguma pessoa. Então, ouvir a comunidade, principalmente aqui na Casa do Povo, é o que mais nós vereadores, mais devemos fazer. E nesse momento, quando tem audiências públicas e reuniões públicas, a manifestação de vocês é muito importante, para nós saber conduzir os trabalhos. Talvez a gente vai estar conduzindo, né, vereador Bortola, de uma forma que não agrade as pessoas que mais precisam. Então, ouvir a demanda e encaminhar elas com a palavra de vocês, com vocês se manifestando, tenho certeza absoluta que o nosso trabalho fica muito mais fácil de ser feito e de agradar a comunidade, que esse é o nosso objetivo. Então, hoje, obviamente, durante essa reunião pública, a gente gostaria que vocês se manifestassem para a gente poder agir da melhor forma possível. Obrigado, presidente. Vereador Cadori, tens a palavra. Boa tarde a todos. Saudar o meu colega Bortola, presidente da Comissão de Segurança, o vereador Bressan da Educação e etc, etc. O representante da segurança que está na mesa. Também quero saudar o Zaca, o Marcelo, e saudando eles, saudar todos aqui presentes. Eu tenho participado de eventos, finais de campeonato, por várias vezes, convidado e participei. E em alguns deles houve trauma, houve atrito, houve início de briga, de desentendimento, riscos para as pessoas, para as torcidas que estavam presentes, risco para a arbitragem, para os jogadores. Então, a presença da segurança no esporte amador é uma pauta importante
A gente sabe da dificuldade, mas nós temos que tratar do assunto. Nós temos que tratar e, como os vereadores disseram, ouvir as partes, porque é um assunto pertinente, porque a gente, com certeza, se acontecer alguma fatalidade, a gente vai ficar reclamando a vida inteira. Então, a prevenção é importantíssima. Então, como disse, apesar das dificuldades, é importante a presença física da segurança para evitar o pior. Eu tive experiência, Bressan e Bortola, em relação a... Eu sou presidente da Comissão de Saúde, por várias vezes... os organizadores das competições pediam a presença da ambulância. Da ambulância necessária. Há uma lesão, há um trauma, um acidente, que o futebol, especialmente, é um esporte de contato físico. E tendo uma ambulância aí, nós poderíamos salvar uma vida. E salvando uma vida durante 1 ano, 2 ou 10, já é motivo suficiente para a gente lutar. Então, eu estou engajado juntos na briga, no pleito aí da segurança pública no esporte amador e também da ambulância, que é uma pauta que não é discutida hoje aqui, mas eu fui procurado várias vezes para a gente, para o próprio Zaca, né, Zaca? Em alguns momentos, cobrando a ambulância, porque pode dar um acidente no futebol, um trauma e ser necessário o socorro. Então, sou parceiro, vamos juntos e, como disse o Bressan e o Bortola, vamos ouvir a todos aí para a gente fazer um pacto de auxílio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cadori. César, diretor da Guarda, suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Bortola, Bressan e Cadori. A Guarda Municipal, ela, como é um órgão público, então a Guarda sempre vai estar à disposição dos serviços que a administração oferece. E hoje eu posso dizer para vocês que um campeonato sendo organizado pelo município, normalmente a gente recebe uma comunicação, uma solicitação de apoio da ISMEL, e aí a gente faz uma organização para que a gente consiga atender. Hoje, o nosso efetivo, a gente não consegue dispor de guardas no local permanentemente. Mas a gente se organiza para que a gente faça rondas nos locais de evento, até porque assim, hoje a gente não cobre só o evento futebol. Então, agora no final de ano a gente tem uma série de eventos que a gente tenta se organizar para que pelo menos a viatura consiga passar 1 ou 2 vezes no evento. A gente espera que o ano que vem, com um acréscimo de 70 novos guardas que está se encaminhando para a prefeitura nomear, melhor atender todo mundo, inclusive eventos de saúde, eventos de esporte, educação, mas de qualquer maneira a gente se organiza para que em alguns momentos a gente esteja presentes nos locais que acontecem os jogos. Obrigado, César. Agora, de imediato, Bressan, eu acho que a gente passa a palavra para a comunidade. Se quiserem ficar à vontade, só levantar a mão que a gente providencia o microfone. Tem, a Janete vai providenciar o microfone sem fio. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer por ter feito essa reunião aí, porque é uma preocupação muito grande com todo o pessoal que acaba no final de semana estando envolvido com o futebol amador. É uma coisa que envolve muitas pessoas e ali tem adrenalina que acaba muitas vezes se cedendo e acaba, né, podendo acabar em uma situação aí que a gente não gostaria que fosse. E como foi bem colocado ele, o Cadori, vocês todos, a gente tem que trabalhar na preventiva. Não adianta, depois de acontecer os fatos, a gente correr atrás. E eu sou presidente da Copa Caxias, há 13 anos a gente está aí organizando o campeonato. Tem a Copa Amizade, que é um campeonato mais antigo, tem a Liberdade e outros campeonatos, enfim, que vem aí.
Além da gente organizar a Copa Caxias, a gente tem uma rádio Portal da Bola, que a gente está em vários locais. Então, nesses locais que a gente está indo, a gente está observando que está acontecendo alguns fatos aí que deixa a gente preocupado. Digamos assim que uma pequena minoria de pessoas que vão ali naqueles locais tentar arrumar confusão, ameaçar juiz, ameaçar famílias, tentar, muitas vezes, furtar carros, motos, enfim, tudo que é tipo de coisa que vocês imaginam. Então, isso aí gerou uma preocupação muito grande, né? E a gente está vendo que isso aqui não era só na Copa Caxias que acontecia, é em todos os locais. Então, justamente por isso, a gente pediu, né, mandemos aí um ofício aí, né, para a assessoria do vereador Bressan, colocando a situação como é que estava. Porque o futebol amador, ele movimenta muita gente no final de semana. E a gente sabe, né, como o responsável da guarda, perdão, me desculpa o nome dele aí, o Éder falou, eles não podem, né? Não tanto a brigada como a polícia está em todos os locais. Mas hoje, para nós, aí, o que seria importante? Que a brigada militar desse uma passadinha nos locais, desse uma parada em 5 minutos para intimidar essas pessoas, sabe? Eu não sei até que ponto a guarda pode ir nesses locais que não seja locais públicos, campo público, né? Porque temos muito campo particular. Então, hoje nós não temos esse apoio da Brigada Militar. Muitas vezes a gente liga, não vão. A gente vive situação complicada. Acho que teve pessoas aí, né, o Bressan também pôde vivenciar, sabe? A gente tem que enfrentar os caras de tudo que é maneira, principalmente questão de arbitragem, para dar segurança para eles. Hoje nós já temos com uma escassez de juiz, ninguém mais quer apitar. E a gente fica preocupado com essa geração que está vindo aí. Será que eles vão ter juiz para jogar campeonato? Eu vou ali no campo do Caxias, eu olho lá no Municipal 2, tem mais de 50 guri ali no Caxias. E dali vai sair 1 ou 2 profissionais e essa gurizada vão aonde? Se eu não for jogar uma Copa Caxias, uma Copa Liberdade, uma Copa Amizade, ou eles vão para o futebol ou eles vão trilhar outros caminhos. Então eu acredito que o futebol ele pode ajudar muitas pessoas em tudo que é sentido. Também as pessoas de idade estão praticando o esporte ali, para o cara não ficar ali, né, cheio de entupir as veias, problema de coração, enfim, todas as coisas que todo mundo sabe. Então, mas a segurança hoje preocupa muito. Eu estava até comentando, hoje em Caxias nós temos uma ilha, porque a gente recebe informação de todo o pessoal de redor aí e do Brasil, a coisa está feia aí no esporte amador. E quando os caras brigam lá, eles brigam valendo, invade todo mundo. Então, nós temos, por enquanto, blindado. Então, a gente trocando ideia com o pessoal, a gente não gostaria que isso aqui viesse para cá. Hoje a gente está conseguindo contornar a situação, mas se chegar aqui vai ser pior. Então, nós precisamos muito do apoio da Guarda Municipal, da Brigada Militar. Tá? Nesse sentido, não precisa ter um efetivo ali, que a gente sabe que é impossível. Mas que quando a gente ligue, pelo menos dá uma atenção especial. Ir ali, dar uma olhada, dar uma passadinha. Tem uma viatura que faz a ronda lá na Zona Sul, não custa dar uma passadinha lá no campo do Força Verde, dar uma paradinha, dar uma olhada. Ali no Madrid, em outro lugar. Até mesmo a gente mandar uma tabela de jogos. Ó, final de semana vai ter jogo em tal lugar, vamos dar uma passada, vamos dar atenção especial. Esses jogos de finais, principalmente, semifinal, que é complicado. Então, gera uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente organiza um evento. Porque depois de acontecer uma coisa, daí todo mundo vai cair de pau. Sabe? Pelo menos a gente está tentando dividir a nossa responsabilidade com todo mundo. Nós não podemos ficar com essa responsabilidade só nossa. Nós não temos condições de, num campo de futebol aberto, mas fiscalizar ali, revistar carro por carro para ver se o cara está armado e tal. Sabe? E muitas vezes acontece o fato do cara estar num campo dizendo, não, vou dar tiro num, dar um tiro no outro, e fazer o terror, tu liga para a brigada, os caras não aparecem ali. E quando aparece, eles dizem, ó, só vamos lá se a pessoa que denunciou identifique, mas quem que vai dizer, ó, fui eu? O cara tá com um X marcado na testa, sabe? Então é em cima disso que nós temos uma grande preocupação, a segurança das famílias de bem que vão no campo, das pessoas que vão jogar futebol, que saem que é um lazer, e também a questão da arbitragem, que eu estou falando antes, que eu comentei antes, está ficando crítico. Não vai ter mais juiz para atender essa nova geração que está vindo aí. E essa nova geração, muitas vezes, vão trilhar outros caminhos que ninguém vai gostar que aconteça. Então, nós precisamos de um apoio. E eu acredito que eu tenho até uma lista de soluções aqui, simplesinha, que poderiam acontecer. Nós temos aí o nosso campo municipal, ali um lugar que, com certeza, se o pessoal pedisse para botar uma câmera lá de vigilância, a câmera, monitorar, ligada, acho que tem uma central, né?
Então liga lá, o cara de vez em quando dá uma olhadinha lá para ver como é que tá. Daqui a pouco veio ter um movimento estranho, se desloca uma viatura, alguma coisa, sabe? Entendeu? Uma coisa simples, até mesmo os campos de futebol, o pessoal hoje estão colocando câmera. Eu não sei qual é a possibilidade de interligar também nesse lugar particular, para poder ter ali um lugar que monitora, dar uma olhada para ver como é que está o movimento ali, se não tem alguma coisa estranha. Entendeu? A criação até mesmo aí dos vereadores, uma ideia de fazer um aplicativo de segurança aí, para a gente ter um aplicativo aí. Até mesmo no que o Cadório falou de ambulância, esse dia nós tivemos um problema aqui no São Luís. Um cara deu um treco no cara ali, não sabia o que era, e todo mundo apavorado, mais gritava no ouvido do cara que ajudava. Daqui a pouco tu liga um aplicativo, uma videochamada, o cara está do outro lado ali, está orientando para tranquilizar. Porque também é importante esse negócio. O futebol amador aí, as pessoas não têm um cuidado que nem o profissional. Os caras comem um boi pela perna, vão lá jogar, dá um treco, uma hora. Esse dia morreu um cara numa quadra, um ataque cardíaco. Então, é várias coisas. Além da gente poder também fazer uma campanha de conscientização, não só com a segurança, também na questão de saúde. Então, acho que tem muita coisa para a gente colaborar e nós conseguir manter esse público e atividade. Nós temos proprietário de campo, que nem ele, que hoje já estão tendo uma dificuldade. Termina o jogo, onde eles iam ter um lucro, o pessoal pega e vai embora, porque fica receoso, com medo de ficar ali, tomando uma cerveja, ali batendo um papo, porque tem um monte de cara ali fazendo ladaia ali. Então, eles acabam não gerando renda deles. Já não cobram aluguel do campo, fazem um preço camarada para o pessoal gastar na Copa, mas não consegue ficar ali. Tem 2, 3 machão lá querendo matar todo mundo, sabe? E muitas vezes os caras nem levam mais as famílias de medo. Então, nós temos uma situação que está começando a preocupar. Então, eu, da minha parte, é isso. Eu também teria um monte de coisa para sugerir. Eu tenho certeza que as coisas são simples e fácil de fazer, que vai ser de uma grande importância para todos nós que trabalhamos com futebol. Porque a gente organiza o futebol para a pessoa ter um lazer. Então, jamais a gente vai fazer uma competição para que aconteça alguma tragédia e depois a gente ser martelado e crucificado aí. Então, da minha parte, era isso aí. E agradeço mais uma vez aí pela atenção de vocês. Eu tenho certeza que esse encontro aqui vai ser muito importante e desse encontro aqui a gente vai conseguir aí movimentar as coisas e vai melhorar muito o nosso esporte na cidade. E volto a frisar, nós temos uma ilha ainda aí. Aí fora a coisa está muito séria. Então é melhor nós prevenir para que não venha para cá e aconteça coisa grave e depois a gente ficar lamentando. Obrigado pela atenção de todos aí. A palavra continua à disposição. Obrigado. Bom, me chamo Ezequiel, organizo competições há 20 anos. Faz 3 anos que eu estou no ginásio Arena Santa Catarina, o Zaca mesmo me conhece, o Cadori também já esteve lá. A gente faz uma competição o ano inteiro, nesses 3 anos que eu estou na quadra, o Zaca sabe que é todo final de semana, é da base de 500 a 600 pessoas que movimentam lá a quadra. Só que como o Zaca falou, as palavras do Zaca, mesma coisa no campo vale futsal também. Muitos vão lá para, em vez de torcer, ficam intimidando as famílias, as pessoas. E eu também dependo porque o aluguel é muito alto da quadra, eu também dependo que o pessoal fique, né? E muitas vezes também teve fatos de a gente chamar a polícia e também não aparecerem, né? E agora a gente conseguiu trazer, o Zaca sabe que não foi fácil, mas a gente conseguiu trazer as famílias, levam crianças. Então, quando tem semifinal e final, é lotada a quadra. E bem dizer, todo final de semana, se vocês passarem por lá, vocês vão ver que vai estar sempre cheio de gente. Porque são 16 jogos entre sábado e domingo. E a gente depende muito mesmo da segurança de vocês e para as famílias continuar. Até tem um pessoal ali da vila ali também que são um pessoal bem pobre ali, alguns. A gente está com projetos também de uma escolinha ali para tirar o pessoal da rua, né? Para fazer isso aí também. Então, eu acredito que se todo mundo praticar o esporte, tanto o salão, o futsal como o campo, com segurança, vão continuar indo para as quadras, as famílias vão lá, vão incentivar seus filhos. Mas se vai uma mãe lá com os filhos e vê um adulto intimidando o outro para brigar, para dar um tiro, alguma coisa, não vai querer levar, não vai querer que pratique esporte. Vai tirar do futebol, vai tirar do esporte, porque hoje não é só no futebol, acho que em todos os esportes a gente tem que ter um pouco de segurança, né? E que nem o Zaca falou, essa reunião de hoje acho que vai ser muito importante, e ele me chamou, a gente conversou, também estou no grupo deles de disciplina de Caxias, todos que são suspensos lá são suspensos nos meus campeonatos também, então a gente quer uma coisa com segurança para todo mundo, né? Para ter lá que vá 300 pessoas, e dessas 300 pessoas sejam 200 só família, né? Entre criança, vó,
fiquem lá assistindo, comendo um salgadinho, um pastel, alguma coisa, mas com alegria, não com medo, comendo já que eles saem correndo, né? Que tem bastante time de fora também que vem participar às vezes aqui, aí saem correndo intimidados pelo pessoal de Caxias. E é muito complicado isso. E não são todos, mas vamos botar que de cada 10, são 4 que fazem isso. Então é complicado. Eu faz 20 anos que eu tô, o Zaca também deve ser um pouco mais, mas a gente já presenciou de tudo. O Zaca mesmo já estando na minha quadra, já presenciou algumas coisas lá, que às vezes eu tenho que ser dono da quadra, eu vou lá e tenho que apaziguar para depois chamar a polícia, né? Então, eu sempre me boto em risco antes de ser qualquer outra pessoa. Eu também tenho família que trabalha lá, a minha esposa, a minha mãe, meus filhos, trabalham tudo junto com nós. Então, querendo ou não, a gente já é uma família que está ali no meio, né? Que eu queria que fosse um lugar que fosse sossegado, que todo mundo fosse lá, um lugar de lazer para dar risada, brincar, que muitas vezes é assim. Mas sempre tem 1 ou 2 que estragam, né? Então, é o meu parecer aí. Se vocês tiverem como nos ajudar, nas formas que o Zaca falou, tudo que ele colocou é correto. Até da parte do aplicativo mesmo, de ter uma câmera lá, de repente, na frente da quadra, que foque, que a gente possa avisar. Seria uma coisa bem legal, bem interessante mesmo. É o que eu tenho para falar também. Perfeito, obrigado. Continua à disposição a palavra. Boa tarde, meu nome é Ernesto, sou presidente da Copa Liberdade. A gente criou a Copa Liberdade em 2019. O que eu tenho para dizer assim, para chamar a atenção de vocês mesmo. Os campeonatos a gente sabe como funciona, a gente luta noite e dia para tentar manter, como o Zaca disse, esse pessoal que não vira profissional, eles precisam continuar no futebol. Então a gente faz esses campeonatos para manter eles jogando. Então, assim, por exemplo, uma pergunta que eu tenho. Quem é o representante que veio da Secretaria de Esportes? Aí eu te digo assim, qual é a importância dessa reunião? Qual é a importância dessa reunião para nós, se o secretário de Esportes, falando em segurança no esporte, o secretário de Esportes está de férias no dia da reunião, não manda um representante, de repente deu algum problema, não sei também, mas não avisaram também, pelo que eu sei, não tem um representante da Secretaria Municipal de Esportes. E para vocês entenderem, assim, por que é para chamar a atenção de vocês? Cara, se vocês pegar hoje aqui, ó, em Caxias do Sul, nós temos, acho que, em torno de uns 500 times amadores. Faz isso vezes 15. 500 times vezes 15 jogador cada time. Vocês imaginam quanta gente dá? Aí pega isso, cada um jogador leva uma pessoa junto da sua família para um campo. Ou para uma quadra. Imagina quanta gente dá. Então, assim, ó, só no meio do futebol amador, estou falando, só do futebol. O futebol tem o poder de colocar um vereador lá. Hoje, acho que o Cadori é o da segurança, né? O senhor é do esporte, o Bressan. Da segurança. E o... Tá, então assim, ó, eu gosto de ser bem direto, eu não me seguro. Hoje eu digo assim, ó, nós do esporte amador estamos meio abandonados. Nós não temos um representante que diga assim, ó, eu luto pelo esporte amador municipal. Hoje nós não temos. Desculpa, senhor Cadori, desculpa aos 3 aí. O moço lá é da Guarda Municipal, não tem muito a ver. Estou falando com os vereadores. Então, assim, ó, hoje nós não temos um vereador que diga assim, ó, eu estou lá na Câmara lutando pelo esporte amador. Hoje nós não temos isso. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção é que, ó, gente, de 500 times a 15 pessoas cada time, imagina o trabalho que a gente pode ajudar um vereador a fazer dentro do município de Caxias do Sul. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanta gente envolve o esporte? Só isso que eu estou falando só do futebol. O rapaz estava conversando antes sobre a bocha, o Bressan. Tem vários outros esportes. E no futebol amador, infelizmente, nós temos abandonado. Infelizmente, estamos mesmo. Tá? Então, assim, ó, pedir para vocês, essa reunião seria de muito mais, ela é ótima, mas seria de muito mais valia se o secretário de esporte estivesse aqui com nós. Essa é a minha principal cobrança. Uma reunião para falar de segurança nos campos e quadras e o nosso secretário de esporte não está presente e não mandar um representante,
querendo ou não, é meio até que uma falta de respeito com os organizadores de campeonato. Tá, pessoal? Desculpa meu desabafo, mas... Posso... Não, na verdade eu concordo primeiramente que a Secretaria do Esporte e Lazer tinha que ter um representante, isso é ponto. Sobre a função do vereador, eu sou vereador de primeiro mandato e defendo o esporte, só que o que o vereador tem poder? Ele tem o poder que eu exerço, que é isso aqui que eu estou fazendo hoje. Eu estou presente, discutindo, ouvindo e tentando achar solução. Mas eu não tenho o poder de tomar uma decisão definitiva. Eu vou cobrar. Como sempre fiz, não sei se o senhor acompanhou o meu trabalho na Câmara, mas eu sempre defendi o esporte. Sempre estive presente. O Zaca está aqui, eu testemunho, o Marcelo. Sempre que eu fui chamado, eu estive presente. Claro que eu não sou onipresente, eu não posso estar em tudo, mas eu estou presente, apoiando, discutindo, tentando achar soluções. E é a função do vereador. O vereador, a função principal é fazer leis e fiscalizar. E a gente faz mais que isso. É o que o vereador Bortola está fazendo, é o que o vereador Bressan está fazendo. A gente está tentando achar solução, mas aí é muito subjetivo isso. A gente não consegue tornar prático. Eu não tenho o poder da caneta de dizer vou destinar um valor para isso, um valor para aquilo. Então, não estou lhe criticando, acho a sua posição eu respeito e acho que em alguns pontos o senhor tem razão, mas eu como vereador, e tenho certeza que tanto o Bortola como o Bressan, a gente tenta, quando tem um assunto relacionado ao esporte, a gente defende, mas a gente não tem o poder de ir além disso. Então eu sempre defendi, só para lhe dizer, eu sempre estive presente, mas confesso que eu não tenho a capacidade, o poder de tomar decisões que lá na ponta tenha um resultado bem prático. Uma pressão de movimentos. É o que eu estou me propondo aqui, juntamente com os colegas. A gente vai fazer o quê? Nós nos aliamos a vocês, que essa bandeira é importante da segurança no esporte amador, e nós vamos junto com vocês tentar levar adiante. É uma voz a mais que a gente está agregando ao pedido de vocês. Nós estamos dando respaldo e força para o pedido de vocês. Agora, de concreto, eu não tenho como eu, vereador, de dizer vai acontecer. Nós estamos juntos na luta e vamos continuar lutando. Era isso, meu muito obrigado. Mais alguém deseja fazer o uso da palavra? Não? Diretor César. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês é Erni, né? Erni, eu tô com 5 pontos aqui, resultado do futebol de ontem, né? Então, assim, ó, eu gosto, pratico e a Guarda Municipal, no que conseguir, e a gente vai tentar atender a população da melhor maneira, porque a gente está no serviço público é só para atender a população. E o esporte é simplesmente uma parcela da população. Como eu te falei para vocês antes, a gente hoje não tem o efetivo ideal para que a gente conseguisse atender todos os eventos, para estar o tempo inteiro lá no municipal, ou onde está acontecendo o jogo, para que as pessoas se sentissem mais seguras. Isso, como o vereador Cadori falou, depende de uma série de ações, por exemplo, para a gente ter mais efetivo hoje, conseguir atender melhor eventos de educação, saúde, esporte. Mas assim, ó, pode ter certeza que no que vocês precisarem, a gente sempre disponibiliza viaturas para ir no local, como eu falei antes, assim que alguém manda documento, porque muitas vezes tu nem sabe que está acontecendo o jogo lá no campo do Palmeiras ou em qualquer outro. Mas se a pessoa, o organizador, ele manda algum documento, ó, como o Zaca falou, vai ter jogo em tal lugar, nesse final de semana, sábado tem em tal lugar, domingo tem em tal lugar. Pelo menos uma passada a gente consegue se organizar para que a viatura esteja no local. Mas aí a gente precisa ter informação também. E a gente, sempre que solicitado, a gente vai tentar
ajudar o setor do esporte amador aqui de Caxias. Então, obrigado, vereador Bortola. Bom, eu vou começar aqui até pelo Zaca e vou passando para dar umas pinceladas aqui para a gente tirar, né, o máximo de proveito dessa reunião. Zaca, como tu falaste, eu acompanhei algumas partidas, é óbvio que os compromissos do vereador são intensos e imensos, né, e a gente, quando pode, com certeza, ainda mais o futebol, que é uma paixão, né, de praticamente todo brasileiro. E a gente acompanhou. Vou comentar aquele do Estrela, que infelizmente, né, no final do jogo houve uma discussão por causa de uma penalidade e resultou em agressões. A gente sabe que às vezes a gente diz, mas isso faz parte. Não deveria fazer. Esporte e violência, ela não pode ser um ato que a gente acha que ele é normal. Não pode, porque a gente tem que primeiramente ter um entendimento de respeito. E para isso a gente sabe que os poderes, principalmente de segurança, a gente precisa que eles estejam junto conosco. Acho que o César foi feliz em comentar pela questão, sabe que tem que mandar um ofício, né? Porque justamente a cidade é muito grande, tem muitos campos, muitas quadras, muitos eventos, e nem nós não temos condições de saber de tudo, né? Imagina, né, as forças de segurança. Mas a gente sabe que há um déficit muito grande aqui na Guarda Municipal, na Polícia Militar, principalmente, e essa dificuldade, tá, de chamar uma viatura, acho que foi, não me lembro o teu nome, Ezequiel. O Ezequiel falou, a gente convive com ela e não é de hoje, né? Se tu chamar uma viatura, ela vai demorar 1, 2, às vezes 3 horas para chegar. Caxias é grande, é muito grande. Isso, mais uma vez, eu vou dizer, é normal? Não pode ser normal. Obviamente que a gente precisa com mais rapidez, com mais eficácia. E a gente está tentando de todas as formas. Nós, como vereador, para até relatar a questão que o Hernani, né? Erni, que o Erni comentou, de ter um representante para o esporte amador, eu vou te dizer que ninguém faz milagre. Pode ter aqui um representante do esporte, um do transporte, um disso, um daquilo. Os vereadores, eles trabalham principalmente em conjunto, por isso que a gente tem as comissões. E quando a gente assume as comissões, a gente assume a responsabilidade daquela pasta da comissão. Então, a gente trabalha muito em consenso com todos os esportes, com todos os serviços de Caxias, porque nós temos 23 representantes do povo aqui dentro. E aí, como o vereador Cadori falou, a única coisa que a gente não tem é a possibilidade de determinar certas situações. Eu vou te dar um exemplo que não vai nem ser no esporte, vamos dizer, de um buraco, que é a coisa, né, mais hoje procurada pelos gabinetes. Estou com um buraco na frente da minha casa, estou com um buraco em tal lugar. Nem isso a gente pode fechar. A gente, como eu sempre digo às vezes para o eleitor, eu não tenho a chave da patrola. Aqui nós estamos no legislativo e o executivo é quem executa. E aí eu concordo contigo que as secretarias que estão ligadas principalmente a esse nosso debate deveriam estar aqui presentes. Porque aí nós podemos demandar, e até acho pertinente, Zaca, tu passar para nós essa lista que tu fez, porque, como eu disse, a gente tem que escutar quem sofre a situação lá na ponta. E nada melhor do que vocês que sofrem isso, de nos passar a demanda. Mas nós temos que trabalhar em conjunto. Temos que trabalhar em conjunto. Vamos dizer lá do campo municipal. O campo municipal é de obrigação que o poder público possa colocar uma segurança por monitoramento. Obrigação. Nós temos que cobrar e pedir. Agora lá no Ezequiel, né? Ezequiel, a quadra dele é particular. Ezequiel, o que tu pode fazer para nos ajudar? Eu posso sim colocar uma câmera aqui do lado de fora, uma aqui dentro. Vamos trabalhar em conjunto. Acho que tem até estava falando aqui com o vereador Bortola, acho que tem um projeto, né, vereador Bortola, que até o senhor está construindo, né, para ser apresentado. Já foi? Tá. Onde todas as câmeras, pelo que eu entendo, né, particulares, vão poder ser acessadas pelos órgãos de segurança pública, né? Então, hoje nós temos aqui embaixo, na subida da Marechal, né, na Marechal, nós temos um centro integrado ali, né, de monitoramento. Ele não está ainda 100%, mas 350% em funcionamento.
Essas que vocês passam aí, eu sou mais ligado no ramo do transporte, o pessoal fica com muito medo, sabe? Porque tem lá a plaquinha 60. Não, ela não multa. Mas ela está sendo monitorada, né, pelos órgãos de segurança pública do município. Então, passou um carro clonado lá, vai identificar. Passou um carro que foi roubado em tal lugar, vai identificar. E aí é onde a gente tem que trabalhar com um cercamento eletrônico junto com o privado, que é onde lá na quadra do Ezequiel, por exemplo. Ou lá onde tu cuida, lá no Madrid, né? Lá no Madrid, que é também, né, de propriedade privada, que tu tem que trabalhar junto conosco e dizer, olha, eu posso fazer isso para ajudar e nós podemos fazer isso para ajudar. Nós temos que trabalhar em consenso. Só assim a gente vai conseguir, de alguma forma, barrar esses maus elementos que vão para tumultuar e tal. Vamos falar do Campo do Estrela lá, né, Zaca, que deu... Gente, foi monitorado aquela situação? Não foi. Nós estávamos lá, provavelmente não tem câmera lá na arquibancada, eu vi tudo de muito perto, houve uma agressão, aquele juiz e aquele bandeirinha, se eu não me engano, eles foram fazer, né, exame de corpo de delito, né, eles foram fazer o BO, tudo certo. Mas, gente, qual é a punição e para quem foi? Nós precisamos punir para conseguir inibir. Porque se não houver punição, vira, né, naquela situação assim, isso é normal. Dar um soco no juiz, agredir lá um atacante com uma cotovelada, se torna tudo normal. Isso não é normal. Não pode ser. Então nós temos que trabalhar em conjunto com o público e o privado. Mas nós temos que sim ter investimentos, e aonde a gente também aprovou uma lei aqui na Câmara de Vereadores, que é onde a gente pode ter as concessões de parques, praças e também, né, dos espaços públicos de lazer, que nós podemos englobar, por exemplo, o campo do municipal. E aí a gente pode conceder para as pessoas, eu não sei lá se tem copa, se é concedido ou se não tem, mas se não tem, a gente pode conceder e trabalhar junto com essas pessoas. Porque quando o Ezequiel colocar a câmara de monitoramento e tudo mais, ele vai ter um custo, mas esse custo não é um desperdício, é um investimento. Porque eu tenho certeza absoluta, como o Zaca falou, se o cara fica mais tempo lá, ele fica mais tempo gastando. E quem vai ter, né, esse retorno, e não está nada de errado tu ganhar dinheiro, porque faz parte da tua profissão, do teu trabalho, sustentar a tua família, é onde tu vai investir para as pessoas ficarem mais à vontade e com mais segurança. Então, acho de grande valia a gente poder trabalhar em conjunto. O que o poder público pode fazer? E nós, vereadores, né, vereador Cadori, agora eu vou complementar, que nós não podemos, né, vamos por determinar, mas a gente pode cobrar, e isso é da nossa função, cobrar. E aí, o poder público, ao nível de executivo, executar. Nós precisamos, sim, aonde for público, executar melhorias de segurança. E aonde for privado, vocês nos ajudarem. E assim, a Câmara de Vereadores pode ser esse interlocutor para nós conseguir fazer que isso saia o quanto antes possível do papel. Porque nós não podemos ter, talvez, aqui, 2, 3 campeonatos, 5, 6, 7, 8, 10 anos, e a gente ficar... lá no final de 2024 a gente fez uma reunião, mas até agora a gente não teve efetividade no assunto. Nós temos que ter. Tem que levar para frente, fazer ofícios e cobranças, juntamente com vocês, para a gente conseguir, de alguma forma, né, sanar esse problema. Então, acho que, Zaca, se tu tem essa relação, né, de melhorias, a gente precisa entender, ver, e depois a gente, se tiver que chamar outra reunião, né, presidente Bortola, nós temos que chamar e tem que oficializar o secretário, tem que oficiar. E aí nós temos que, daqui a pouco, se nós não conseguir, nós ir lá no prefeito. Digo, olha, prefeito, o representante da secretaria não está comparecendo. Então, é da nossa alçada de fazer isso, e nós podemos fazer, e nós estamos à disposição para isso, né? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bressan. Eu corroboro com as palavras do vereador Cadori e com o do vereador Bressan. E eu acho que para a gente delimitar e ter uma efetividade essa nossa reunião, então de imediato já ficamos combinados, César, de que todo e qualquer evento que o esporte amador tiver, oficia a Guarda Municipal, para a Guarda Municipal já estar
atenta e se programar, né? Se puder avisar com antecedência para a Guarda Municipal se programar nas suas agendas e calendários, para que pelo menos destine, de repente, uma viatura, 2, se for o caso, ou não consegue permanecer 1 hora, mas fica 5, 10 minutos, dá uma olhada, cumprimenta o pessoal e depois volta, e assim por diante. Eu acho que já é um pontapé inicial que a gente consegue dar de resolutibilidade dessa reunião. E depois, que nem o vereador Bressan falou, tem a nossa lei ali, a minha lei que eu propus em 2022, e ela já foi aprovada, que é do Sistema Colaborativo de Segurança Pública, onde que o comércio, os locais que têm câmera que, digamos assim, filmam a rua, e até um local público que até filma dentro, como shoppings ou quadros de esporte que é aberto ao público, poderá, hoje o sistema, a tecnologia permite disponibilizar um link, que é da própria câmera, para o Centro Integrado de Operações, onde que tem Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, Trânsito, enfim, todos os órgãos de segurança participando nesse Centro Integrado, para que sim, um exemplo, dá uma ocorrência na quadra do Ezequiel, né? Dá uma ocorrência lá, ele liga e já tem o link lá. O pessoal vai abrir lá no telão, vai aparecer lá o que está acontecendo e já vão despachar uma viatura, ou se for, sei lá, entre 10 pessoas, uma viatura, entre 100 pessoas, 3, 4 viaturas e assim por diante. Até para se ter noção o que está ocorrendo antes mesmo de se chegar no local. E esse foi o intuito do nosso projeto mesmo. Da minha parte seria isso. Nós seguimos, vereador Cadori e vereador Bressan, à disposição, né, do esporte amador, que nós pudermos auxiliar, nós estamos à disposição. Pois não. Só uma dúvida a respeito desse projeto que o senhor explicou aí da parte das câmeras de vigilância. A gente tem câmeras lá. Como que a gente faz para participar? Aí quem regulamenta isso é o próprio Poder Executivo, a própria Prefeitura. Teria que procurar a Secretaria de Segurança Pública para ver qual o procedimento que eles estão adotando. Se havia processo administrativo para fazer, digamos assim, o cadastramento, né, para disponibilizar para o CIOP. Que é Mas é por wireless, não é por cabo. O link. Mas eu acho que o que ele quis dizer é a questão da formalidade de solicitar para a prefeitura constar lá, isso? Exato. Aí é diretamente a regulamentação parte da própria Secretaria de Segurança Pública. Teria que procurar ali na prefeitura, direto na secretaria. Aí eles vão saber te informar. Obrigado. As ordens. Seria isso, então. Agradeço mais uma. Sou o Marcelo, então, vice-presidente da Copa Amizade. Muita gente falou de ofício, né? Eu queria que os senhores, ou se pudessem buscar essa informação para nós a curto prazo, de que forma a gente envia o ofício, para quem envia o ofício, porque, por exemplo, Guarda Municipal, a gente pode enviar direto para a Guarda Municipal ou tem que passar pela SMEL? Se for pela SMEL, até por sugestão, todos os projetos do FIESPORT, a SMEL tem todos os jogos. Semanalmente ela sabe onde que é o jogo, em qual localidade, qual é que é o horário. Mais uma vez, a importância da SMEL estar presente aqui, né? Eles poderiam nos responder isso e até já partir para uma solução mais efetiva, né? Não. Eu acho que assim, se todos os eventos do esporte amador eles passam pela SMEL, eu até acredito que seria melhor uma centralização, né? Digamos, do senhor, de todo mundo para eles, porque aí a informação ela viria de um local só. Eles
coletariam todas as informações do senhor, do outro e tal, e aí, num mesmo envio, eles informam a guarda. Então, eles fazem um calendário e a guarda já recebe esse, em tal lugar tem tal jogo, tal. Eu acredito que seria de uma maneira mais organizada assim, né? Até porque se todos os eventos eles passam pela SMEL, eu acredito que seria melhor. Como forma, já lhe concedo a palavra, como forma de sugestão, eu, se estivesse organizando um evento, porte amador, ou seja lá qual for o evento, e eu precisasse dessa questão de segurança, eu não iria depender de outra secretaria se eu posso encaminhar um e-mail ou oficiar diretamente à guarda. Porque daí eu sei que eu mandei. Agora eu vou mandar para a SMEL, não sei se a SMEL vai lembrar de mandar para a Secretaria de Segurança, que vai mandar para a guarda ou diretamente. Opinião minha, mas fica a critério de vocês. É justamente sobre isso que eu queria falar. Eu já mandei diretamente para a Brigada Militar em ofício. Não sabia que a guarda também poderia fazer esse trabalho, né, de policiamento nesse sentido. Fiquei muito feliz agora. A gente tem mais essa opção e já deu para ver que deu para sentir firmeza na Guarda Municipal, porque está aqui, né? Então, estando aqui, a gente já fica muito feliz. Eu só gostaria de saber onde é que tem que mandar esse ofício, porque, como foi falado, tem muito campeonato que não faz FIESPORT. Copa Caxias esse ano aí não vai fazer FIESPORT. A Liberdade também não. E também, como eu falei antes, não é só campeonato que acontece isso. Em jogos amistosos também acontece. Hoje, infelizmente, a gente não tem muito representante de campos aí, porque o pessoal trabalha, mas tem muito jogo amistoso que envolve muitas pessoas e os caras dos campos também vivem situação complicada. Entende? Então, o que a gente vai pegar de informação aqui, a gente vai passar para eles, porque nós temos um grupo de responsável de campos, a gente diz, fomos lá na reunião, foi colocado assim, assim, quando vocês viverem uma situação meio complicada, vocês podem acionar a Guarda Municipal ou a Brigada para poder vir aqui, né? Porque o campeonato tem, mas também tem muito jogo amistoso e torneios também, enfim, um monte de coisa que junta muitas pessoas. Isso, eu, por exemplo, eu posso mandar semanal a tabela dos jogos, sem problema nenhum. Onde se tratar de segurança, para mim não é trabalho nenhum. Duas coisas que eu tenho comigo, é disciplina nos jogos e o pessoal poder praticar segurança. Isso aí eu sempre carreguei comigo aí, então, e a gente vai lutar para que aconteça isso aí. Como foi colocado, e a gente sabe, não é segredo para ninguém, tem problema de efetivo na Brigada Militar, a gente tem problema de efetivo na Guarda Municipal, mas uma coisa que a gente fica assim, por que um campo profissional está cheio de brigadiano lá? E por que no amador os caras não podem ir lá com uma viatura, dar uma olhada? Por que eles tratam o profissional de um jeito, amador do outro? A gente liga muitas vezes lá para uma SAMU, por coisa. Eu até coloquei uma vez, uma cidade tamanho de Caxias do Sul, com tanta gente jogando no final de semana, não custaria ficar uma ambulância de plantão ali para o futebol amadores, Liga ali, deu problema, o cara sair ali. Claro que se a ambulância está ali, alguém chamar, vai atrás, né? Mas muitas vezes não tem esse socorro. E a gente já viu pessoas perdendo vida. Isso aí preocupa, né? Muito. E a mesma coisa, guarda. Eu já passei de situação, o Bressan estava lá no Campo de Estrela, onde a gente viu que ali seria um ambiente tranquilo, não discriminando ninguém. A gente já enfrentou uma final com 2 times lá da região norte, que era clássico, a gente ficou com o cabelo em pé. Tudo tranquilo. Daí onde a gente achou que não ia dar problema, deu um problemão daquele. E se a gente não vai intervir lá, tinha um gurizinho que era desse tamanho, estava na bandeira, o cara derruba ele na cerca, matava o guri, daí como é que nós ia ficar? O primeiro que eles iam botar na cruz era o cara que organizou o campeonato, isso pode ter certeza, sabe? Então, e ali as coisas aí. Então, o perigo muitas vezes está onde a gente nem espera. Então, não dá muito para a gente se preocupar só com jogos aí de campeonato, porque os patifes estão em tudo que é lugar. Então, com certeza, a gente vai estender isso aí. Eu gostaria, sinceridade, que o representante da Brigada estivesse aqui. Eu ia perguntar para ele, porque eu já passei muita situação de ter que enfrentar os caras na unha. E nego que tinha ficha, que se tu pegar daqui, vai ter no apoiador, ainda sobra para frente. Sabe? Os caras enfrentaram o cara tem que enfrentar os caras. A gente é ameaçado por facção. Os caras, tu tem que punir os caras, porque o regulamento está ali, daí os caras vêm ameaçar o cara, porque isso, com aquilo, e o cara tem que chutar o balde, dizer, cara, tu não tem
Tu não tem regras da tua facção? Tem, então nós temos regra aqui, cara. E tem que bater o peito. Aí quando não enfrenta a facção, tu enfrenta os caras que acham que tem um pouquinho de dinheiro, eles vão lá, trancam o campeonato, fazem aquilo. Então, se tu correr de um lado, o bicho pega. Se tu parar, o bicho cobra. Nós temos aqui fazendo um trabalho hoje, todo esse pessoal que organiza campeonato, é um trabalho social. O cara diz, mas o que tu quer com isso, Zaca? Cara, a gente vem nesse mundo com um propósito. Eu joguei futebol desde os 14 anos, o Bressan me conhece. A gente vive nesse meio. Eu gostava de jogar e eu gosto que essas pessoas tenham oportunidade também de estar jogando. Eu tenho meu filho, tem famílias que têm os filhos. Quando a pessoa estiver jogando futebol, está deixando de fazer alguma coisa errada. Eu não desejo para a família nenhuma. Tem um cara drogado na família, ele acaba com a família. Então, como eu falei antes lá, toda aquela gurizada que está vivendo o sonho do futebol, se não tiver um time do futebol amador para acolher eles e eles continuar dando seguimento, pode ser que eles caem nesse mundo da droga aí e acabam com a família. Então, por isso que eu digo, por mais que tenha um presidente de um time de bairro, que ele é xarope, a gente tem que respeitar. Esse cara tem que ter o respeito. Ele tem a turma dele, 15, 20 caras ali, que ele está ali levando os caras para jogar o futebol dele no final de semana. Então, tem que ter o respeito. E olha, eu digo uma coisa, muitas vezes a gente faz um projeto, a gente faz alguma coisa, e os caras tem que dar contrapartida. Mas qual é a maior contrapartida que nós damos tirar nosso tempo no final de semana, de estar na beira do campo, escutando tudo que é coisa, enfrentando esses caras aí que a gente nem sabe quem é, para poder dar oportunidade para essas pessoas estar com lazer. Então, qual é a maior contrapartida que a gente está dando que não seja isso? E muitas vezes a gente acaba não sendo valorizado por as pessoas que têm que valorizar. Como tocou o Erni, nada contra. Eu sou uma pessoa que eu não critico ninguém, mas eu também gostaria que a Secretaria de Esporte estivesse aqui. A Secretaria de Esporte tem que ser a CBF do futebol amador. Ela tem que ensinar como é que nós temos que fazer as coisas. Lá tem profissionais gabaritados, tem professores, tem pessoas que a gente tem dúvida, nós temos que ir lá se amparar para a gente poder aprender e colocar no nosso campeonato. Então, nós temos que ter um apoio da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte ela é um papel importante dentro do município, mas não pode ficar só pegado dentro das competições que ela organiza. Vamos falar do futebol, só faço o municipal. Pô, mas é 22 times que participam no municipal. Tem mais de 200 times dentro do Caxias do Sul. Nós temos que dar a oportunidade para os outros times aí. Aqueles 20 que participam lá, é só que manda, é 20. E tem que ir lá, tem que fazer uma fase de ascenso, tem que se classificar. E quem não conseguir não vai jogar campeonato. Vai ficar sem jogar campeonato. Amistoso já não tem mais. Então, eu acredito que todos nós unidos, a gente vive por aí há muitos anos, é coisa simples, como o César falou, a Guarda Municipal dá uma passadinha ali, já dá uma segurada nos caras. A Brigada passa. Já é um grande começo. Olha, isso aí já vai ser um grande começo. E depois a gente vai incrementando e vai subindo as coisas, eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar. Porque nós não podemos deixar o mal vencer o bem. Por causa de meia dúzia de patife, nós deixar todas essas famílias aí sem poder ir no futebol. Eu não digo só futebol, parques do Macaquinho e outros lugares aí que o pessoal vai tomar um chimarrão, fazer alguma coisa, tem esses caras aí, fica aí intimidando as famílias, ameaçando, ou se o cara descuida, roubam o cara, outro. Acho que o bem não tem que perder para o mal de jeito nenhum, e nós não podemos cruzar os braços e ficar olhando, nós temos que lutar. E com certeza aí hoje eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade aqui, vou sair muito feliz aqui hoje por ter participado dessa reunião pública aqui e ter as pessoas para escutar a dificuldade que nós temos. Obrigado mais uma vez a todos. Boa tarde a todos. Eu sou responsável do campo da Escola da Natureza, se alguém não me conhece aí. Eu acho que o Erni está bem certo, porque é uma falta de respeito. Eu deixei de estar no meu serviço para estar aqui. Daí o secretário de esporte deixa o cara, né? Uma coisa do e-mail aí. Eu acho que teria que ter um contato mais rápido, porque tu se vê numa situação que daqui a pouco os caras estão se matando ali, tu não tem que ir para o computador para mandar um... E-mail para mandar antes. Sim, antes. Tudo bem, mas teria que ter um canal assim, tipo um WhatsApp. Um WhatsApp, um telefone, uma coisa para emergência, né? Porque tu vê tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é situação. Às vezes tu se depara ali que estão se matando e tu não tem o que fazer, né? Aí tu não vai sair para chamar o Zaco, alguém, tem que ter um troço mais rápido, né?
é complicado. Tu vê de tudo mesmo. Isso aí é bem complicado. Então, Só para te ajudar aqui, até porque nós temos ao vivo, tá? E aí as pessoas que estão nos acompanhando também elas têm talvez essa dúvida. O e-mail, tá? Tu vai fazer o ofício dizendo a data do teu evento, tá? se não. Aí até porque eles têm uma programação, né, para poder, porque nós comentamos agora há pouco pela falta de efetivo. Isso não é aqui novidade para ninguém. Até nós tivemos, acho que foi no início desse ano, Bortola, do ano passado, nós tivemos em Porto Alegre para cobrar efetivo do governo do estado, mais homens, né, para Caxias. Então o que acontece? O e-mail é justamente só para tu oficiar o teu evento. Mas claro que tu não vai pro computador, tu vai dar uma briga, tu vai estar lá escrevendo. Tu vai ligar no 153, né, que é a guarda, tá? Ou no 190. Então, 190 e 153, esses são os de praxe, né? Pra gente, quando tem algum problema, né? E depois, eu não sei se a guarda tem o WhatsApp. Não? É mais rápido. Então é 153 ou 190, tá? Só pra... Não, mas é isso aí mesmo, mas só uma coisa mais... Pro cara ter mais agilidade, né? O troço ali acontecendo, tu não, né? Mas sim, eu entendi essa parte que tu vai mandar o ofício primeiro. Só uma dúvida, que nem do e-mail. 2 semanas antes e manda todo o evento que tem? Como é que funciona? Acho que pode mandar, se já tem programado para o ano inteiro, manda de todo ano num e-mail só. Ou se tiver um evento por cada semana, por cada mês, né? César, tu melhor que ninguém para. O bom assim não é tão antes e não tão em cima da hora, até porque assim uma distância de 15 dias, uma semana ali fica bom, até porque o Marcel é quem organiza hoje todo o operacional da guarda, então toda a documentação de solicitação de eventos que a gente recebe, ele coloca numa cronologia de datas, então quando está se aproximando, ele já faz a organização de viaturas para eventos. E isso, eventos diversos, né? E dia e noite, né? Então, uma semana, 15 dias ali é o ideal para que a gente consiga se organizar. Que nem o nosso caso lá, a gente faz o ano todo sábado e domingo, sabe? Daí como é que a gente faria? O ano todo sábado e domingo tem 500 pessoas que frequentam o ginásio. Sim. Se é uma coisa assim que ela é de praxe contínua, tranquilo, né? Agora o problema são eventos que são... esse final de semana acontece, o outro não, né? Então, mas se é uma coisa contínua, aí fica fácil da organização, né? Essa era a minha dúvida, então. Então, acho que seria isso. Então, damos por encerrada a reunião da Comissão de Segurança Pública referente à segurança no esporte amador. Muito obrigado pela presença de todos e tenham todos uma excelente tarde.